Olá, boa tarde a todas e a todos. Terá cerca de 15 minutos para apresentar, portanto, a sua fala. Obrigada, Mamadou. Olá a todas e a todos. Eu vou-vos falar um bocadinho sobre o Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas, que é uma proposta da JAS, que vai ser construída na cidade de Lisboa, portanto, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Eu vou partilhar a tela para poder mostrar-vos alguns dos aspectos que eu considero que ajudam a conhecer melhor o nosso projeto. Portanto, o projeto vencedor que vai ser o Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas, ou seja, o projeto do Memorial, é o projeto apresentado por Quiluansky Ayenda, que se chama Plantação, Prosperidade e Pesadelo. Esta é uma imagem tridimensional cedida pelo artista, onde nós podemos ver a representação de canas de açúcar que são o centro do próprio memorial. Portanto, este projeto foi o projeto mais votado através de uma iniciativa da JAS, que é uma iniciativa participativa. Nós queríamos que o projeto do memorial fosse escolhido em território, fosse escolhido por comunidades africanas e afrodescendentes, e por isso nós organizámos sessões em territórios onde essa comunidade é maioritária. E voltando aqui ao projeto do memorial, esta peça artística extraordinária representa canas de açúcar. E as canas de açúcar são o modo ou o modelo que o artista usou para poder questionar e problematizar sobre o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. E escolheu a cana-de-açúcar porque esta representa o ouro branco e terá estado na base deste tráfico de pessoas para a criação de uma mão de obra barata, ou seja, uma mão de obra barata para aqueles que a contratavam, mas com preços elevadíssimos para aqueles que foram escravizados, para poder produzir o açúcar que depois foi comercializado. Como eu disse, eu vou explicando o processo à medida que vos vou mostrando imagens de perspectivas diferentes do memorial. Portanto, esta é uma visão onde nós vemos um pequeno anfiteatro onde poderão ocorrer reuniões, celebrações e um ponto de encontro onde as pessoas se podem juntar para prestar homenagem, mas também para refletir, para conversar. Pronto, mas eu depois já vou mais aos detalhes do memorial. Como eu estava a dizer, nós decidimos fazer sessões de votação, e estas sessões de votação foram organizadas, também como eu vos disse, em diferentes zonas da área metropolitana de Lisboa. Portanto, nós fizemos uma primeira sessão no Val da Amoreira, depois fizemos uma outra sessão na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, em parceria com a Associação de Estudantes Africanos dessa mesma universidade. Depois fizemos uma sessão, agora a ordem das sessões eu já não tenho bem presente, mas vou-vos dizer onde é que elas foram feitas. Depois fizemos também uma sessão em Oeiras, no alto da Boba, em parceria com a Batoto Ieto, que foi a associação que nos ajudou a organizar essa sessão. Fizemos também uma sessão na Arrentela, em parceria com a Tabanca Sul, que foi a organização que connosco colaborou, e fizemos uma na Biblioteca de Marvila e outra em Sintra, de modo a poder obter o maior número de participantes, ou seja, ampliar o máximo que nós conseguimos a participação. Nessas sessões foram votados 3 projetos, portanto, que foram os artistas que tiveram a generosidade de colaborar connosco, e quero agradecer imensamente a generosidade, o entusiasmo e o empenho tanto do Quiluansky Ayenda, que é o autor do projeto mais votado, mas também da Grada Quilomba, que nos enviou um projeto extraordinário, uma peça maravilhosa, e do Jaime Laureano, que também nos enviou uma peça impactante, extraordinária, que problematiza
todo este tráfico de pessoas escravizadas e as continuidades. Portanto, os 3 projetos eram extraordinários. Eu penso que as pessoas que foram às sessões votar terão tido bastante dificuldade em escolher o seu preferido, e o compromisso dos artistas com este discurso, ou seja, com uma perspectiva de problematizar o tráfico de pessoas escravizadas, mas também de contribuir para a construção de uma narrativa que disputa a narrativa hegemónica que está colocada no espaço público, foi extraordinário, e foi um processo muito entusiasmante e bastante emocionante também, ou seja, ler as descrições que os artistas nos enviaram das diferentes peças, fazer estas sessões foi bastante impactante. Depois aqui temos uma vista aérea do local onde o memorial vai ser instalado. Portanto, aqui temos o Campo das Cebolas, que já está requalificado, e vocês podem ver aqui a imagem de como o memorial irá ficar. Portanto, temos aqui uma peça, portanto, uma escultura, uma peça artística que vai dialogar com este território, que é, segundo os artistas, as historiadoras que nos apoiaram no grupo consultivo nos disseram, é das zonas onde fazia parte do eixo onde havia o tráfico de pessoas escravizadas. Portanto, é o eixo Caixo-Sodré, para aqueles que conhecem Lisboa, Caixo-Sodré, Campo das Cebolas, e estamos precisamente no Campo das Cebolas, à frente do rio, onde esta peça que representa tanto da história da cidade vai ficar colocada. Portanto, o memorial, portanto, este foi o processo para a escolha do projeto que irá construir o memorial, mas nós, antes desta etapa da seleção e das votações, nós construímos uns termos de referência que foram enviados aos artistas, e para a construção desses termos de referência, onde nós identificávamos as dimensões do memorial, onde também identificávamos a sua localização, para poder orientar os artistas na construção, nós criámos um grupo consultivo que nos apoiou na elaboração desses termos de referência. Portanto, o grupo consultivo era constituído por historiadoras, por ativistas, pessoas ligadas portanto, também museólogas e também curadoras de arte, portanto, pessoas ligadas à programação artística da cidade. E com este grupo consultivo a apoiar-nos, criámos os termos de referência e identificámos os artistas aos quais enviámos o convite para participarem no processo. Foram identificados 5 artistas, contudo, apenas 3 aceitaram, os 3 que eu disse, portanto, Quiluans Quiaenda, Grada Quilomba e Jaime Laureano, aceitaram participar no processo e enviaram-nos as propostas. Depois, agora, olhando para o que o memorial representa, qual é, o que é que discurso, que narrativa, que história queremos nós contar com o memorial? Portanto, há muitas histórias que são contadas no espaço público, e nós sabemos que a história maioritária, aquela que reúne, como é que eu ia dizer, simpatia nacional e aquela que faz parte dos mitos nacionais, é uma história que glorifica os descobrimentos e procura ocultar todo o contributo de Portugal e o papel que Portugal teve no comércio de pessoas escravizadas e as consequências que daí resultaram. E para poder promover esta discussão e poder... aqui temos uma fotografia, peço desculpa, eu entusiasmei-me, fui avançando na minha apresentação e não segui a ordem. Temos aqui uma fotografia do artista, para podermos também associar um rosto ao projeto, que é o Quiluans Quiaenda, que é o artista angolano, que vai construir o memorial de homenagem às pessoas escravizadas. Portanto, já está na fase do protótipo. O protótipo está a ser estudado e depois ele irá ser implementado ainda este ano.
Portanto, e o projeto sofreu algum atraso, e esse atraso resultou em parte da crise pandémica que nós estamos a viver, e por isso não foram, as datas que nós anunciámos na página do memorial não são as datas que vão ser efetivamente concretizadas. Portanto, lamentamos isso, mas o memorial vai ser construído este ano, que também é uma excelente notícia que nos satisfaz bastante. Como eu estava a dizer, para nós podermos desenvolver toda a narrativa que nós achamos que associamos ao memorial. Portanto, o memorial tem como principais objetivos prestar, e isto é um aspecto fundamental, o principal objetivo do memorial é prestar homenagem aos milhares de pessoas escravizadas que foram escravizadas, ou seja, foram traficadas por Portugal durante os séculos XV e os séculos XIX. Portanto, esse é o primeiro objetivo. Portanto, prestar um tributo a estas pessoas, prestar um tributo à sua humanidade, não é? Prestar um tributo à sua subjetividade, também destacar e realçar a sua resistência e a forma como foram conservando, através de diferentes estratégias, a sua humanidade, que não era respeitada, porque estas pessoas eram tratadas como mercadoria e como portanto, o tráfico era uma atividade económica, e essa atividade económica determinava determinados proveitos, portanto, e estas pessoas eram parte desses proveitos que aqueles que eram os donos delas obtinham. Portanto, nós precisamos de resgatar toda a humanidade destas pessoas e contrariar também, em certa medida, a narrativa que as exclui do espaço público e procura invisibilizar o contributo das pessoas de origem africana e afrodescendente, das pessoas escravizadas, porque é delas que estamos a falar, depois vamos falar das outras um bocadinho mais à frente. Procura invisibilizar o contributo das pessoas escravizadas para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cultural. Portanto, há várias dimensões da participação das pessoas escravizadas na construção da sociedade tal e qual como nós a conhecemos hoje, que é negada, que é ocultada e tem de ser resgatada. Também queremos, o memorial também tem como uma das suas dimensões fundamentais a celebração da resistência das populações africanas nas diferentes fases deste projeto imperialista. Portanto, na primeira fase, portanto, a resistência contra o tráfico de pessoas escravizadas, e depois a resistência contra a ocupação dos territórios. Portanto, que também é uma dimensão muito, muito, muito importante. E também trazer para o conhecimento público, para o espaço público, a secular presença das pessoas africanas e afrodescendentes em Portugal, na cidade de Lisboa, e que essa presença remonta ao século XV e, como eu disse, o contributo que estas pessoas terão dado para a economia, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cultural, para o desenvolvimento tecnológico, porque traziam vários saberes das zonas onde viviam e das culturas onde estavam inseridos, e esses conhecimentos foram incorporados e foram aproveitados para o desenvolvimento tecnológico, e é preciso também realçar. E, por outro lado, eu não sei se se já esgotei o meu tempo, mas devo estar quase, começo a falar e distraio-me. Tens 2 minutos, Beatriz, 2 minutos. 2 minutos, ok, muito bem. E também queremos trazer as continuidades deste período histórico para o racismo contemporâneo. Portanto, nós precisamos de entender que relações é que existem entre este período histórico e o racismo contemporâneo, que continua a excluir da pertença ao tecido social nacional as pessoas afrodescendentes e pessoas negras. Portanto, e é preciso também problematizar isto, pensar na sua construção e pensar também nas suas consequências. E outra dimensão também muito importante é uma melhor compreensão
da história de Portugal, ou seja, da inclusão deste período histórico nos currículos, para, por um lado, desmontar a ideia que faz coincidir a pessoa escravizada ao marfim e ao ouro como se fosse uma mercadoria, e trazer também esta dimensão do envolvimento que Portugal teve no comércio de pessoas escravizadas, para uma melhor compreensão da história do país, mas também da história global, e também desmontar a ideia de que o continente africano era um continente sem história, sem cultura, sem sociedades. Portanto, é preciso há muitas correções nas narrativas que estão colocadas que importa fazer. Termino dizendo que aqui temos uma imagem da planta do Largo do Campo das Cebolas, e aqui na zona B podemos ver um pequeno edifício que irá receber o centro interpretativo do memorial de homenagem às pessoas escravizadas. Esse centro interpretativo irá ter como matriz orientador dos conteúdos, ou seja, tanto da museografia como da museologia do centro interpretativo, irá ter estas 3 dimensões que estão no memorial e que irão ser desenvolvidas no centro interpretativo, que irá servir de complemento, ou seja, irá desenvolver ou fornecer as chaves de leitura para o memorial e para as dimensões que não estão explícitas no memorial. E os 3 eixos que nós consideramos principais, tanto no memorial, depois de muita reflexão e muito estudo e conversas várias, chegamos estas 3 dimensões são aquelas dimensões que nós consideramos fundamentais, tanto para o memorial como depois para a organização do centro interpretativo, que é o reconhecimento, resistência e legados. E termino mostrando algumas imagens da narrativa que está colocada. Temos aqui o padrão dos descobrimentos, ou seja, há uma narrativa hegemónica que celebra os descobrimentos, e o que nós queremos é justamente contestar essa narrativa, colocando uma contra-narrativa no espaço público, com o memorial de homenagem às pessoas escravizadas. Temos aqui a Praça do Império, também onde há uma outra polémica sobre os brasões, mas aqui eu queria destacar a celebração dos escravocratas, ou seja, temos aqui um brasão onde temos cabeças de negros, que era a fonte da riqueza desta família, e aqui também outro brasão com cabeças de negros, quer dizer que identificam pessoas que se dedicaram ao comércio de pessoas escravizadas, como Fernão Gomes, que está identificado como navegador do século XX. No Mosteiro de Jerónimos também temos aqui um exemplar de uma cabeça, gravado uma cabeça de negro, também para sinalizar a origem do dinheiro que permitiu a construção, e as pessoas negras como não pertencendo ao tecido social nacional, representados de uma forma desumanizada, não têm corpo, não é só um torso, e estão do lado de fora da sociedade. E é justamente isto que esta narrativa que nós queremos contrariar. Dizer muito rapidamente que este foi um projeto do Orçamento Participativo, e que é um projeto que foi apresentado pela JAS, Associação de Afrodescendentes. Se quiserem saber mais informações sobre o memorial, aqui está o site. Eu peço imensa desculpa se me excedi, mas é tão entusiasmante falar sobre este assunto que eu, mesmo que pense que vou falar pouco, nunca consigo. Terminei. Olá, boa noite. Estou muito contente de participar neste debate. Sinto ainda que é um bocadinho difícil, mesmo depois de um ano, fazer este género de comunicações via Zoom. Tenho uma certa tendência a começar a acelerar quando falo. Eu normalmente leio a sala e acalmo um bocadinho, façam-me um sinal se eu começar a falar demasiado depressa. Eu estou aqui para falar do monumento ao esforço colonizador português no Porto. Não me sinto de forma nenhuma especialista sobre o monumento, mais interessada e implicada, e tenho-me debruçado, querido saber mais acerca dele, trabalhar à volta dele nos últimos tempos. Eu sou designer de comunicação, residente na Holanda, em Amsterdão, e a minha investigação tem sido sobre comunicação. Ao estudar comunicação, estudo processos de comunicação, e interessa-me olhar para eles e ver como
processos de comunicação criam espaços que incluem e excluem pessoas e são políticos dessa forma. E foi a partir daí que me interessei em olhar para o legado colonial português e para este monumento em particular. Muito aquilo, ligando àquilo que a Beatriz falou na apresentação dela, à volta das narrativas, não é? Todo o aparato comunicacional que o Estado Novo criou para vender esta ideia de que somos descendentes de heróis, descobrimos o mundo, e que não colonizamos, não violentamos ninguém, nós trazemos civilização e evangelização. Ou seja, o Estado Novo criou uma narrativa que realmente silenciou e violentou muitas pessoas, mas criou uma sensação de identidade portuguesa que agora é tida como normal, que é preciso contestar ou rever. E eu faço parte dessa narrativa, eu cresci com essas histórias e tem sido todo um processo para mim passar por este estudo. Daí dizer que me sinto muito implicada naquilo que este monumento simboliza. E vou passar a falar do monumento. Ao falar do monumento, gostava de dizer que aquilo que eu vou dizer, no fundo, é uma colagem de leituras e de conversas que tive a oportunidade de ter com várias pessoas. Eu gostava de agradecer a essas pessoas, porque as ideias não são minhas. A Patrícia Ferraz de Matos, a Elsa Peralta, ao Tiago Castela, a Teresa Pinheiro, Filipa Lones Vicente, Margarida Calafate Ribeiro, Nuno Coelho, o Intercept Collective e outras que falaram comigo. Eu vou partilhar o meu ecrã. Tínhamos esquecido. Tenho imagens com um bocadinho pixelizadas, mas estou aqui para falar sobre este monumento. Esta imagem à esquerda é um monumento em 1934 e a imagem à direita é um monumento recentemente na cidade do Porto. O monumento foi criado para a primeira exposição colonial portuguesa, que decorreu no Porto em 16 de junho e 30 de setembro de 1934. A ideia da exposição colonial portuguesa era de promover a ação colonizadora do Império Português e os objetivos eram económicos, de estabelecer o lugar de vincular, estamos a falar a palavra, o lugar de Portugal na Europa, que estava a ser um bocadinho contestada, de responder a movimentos de contestação das colónias e também promover a imigração. E a razão pela qual a exposição teve lugar no Porto foi porque grande parte da imigração para o Brasil tinha-se dado a partir do Porto e, portanto, a ideia era aliciar as pessoas a colonizarem, a saírem de Portugal e a irem ocupar um país que era bastante mais que o território da Europa continental. E o comissário da exposição, o Henrique Galvão, na altura, apresenta a exposição como uma matéria de propaganda. E usando as palavras de Henrique Galvão, uma expressão viva, animada e didática da política colonial. Que ele queria que fosse uma lição, que fosse feita não com palavras, mas com imagens vivas e com verdades animadas. E em termos de comunicação, isto cria uma forma muito particular de olhar para aquilo que é mostrado na comunicação, na exposição, porque as pessoas não iam, a ideia não era que as pessoas fossem ver para aprenderem, mas que fossem experienciar e sentir, que o olhar fosse muito mais político, muito mais ativo neste aprender acerca do Império. A exposição, tem aqui imagens, desculpem, eu esqueci de passar slides. A exposição decorreu no Palácio de Cristal, que foi transformado no Palácio das Colónias, que se pode ver aqui na imagem, e tinha um pavilhão central, que se pode ver aqui na imagem do Palácio das Colónias, onde havia várias exposições sobre vários temas relacionados com o Império, desde a expansão portuguesa, desde 1415, a exposições sobre o povoamento europeu, política indígena, ensino colonial, automobilismo, banca, ciência, militares, urbanização. Depois, nos jardins do Palácio, pode-se ver aqui este mapa ao lado. Havia ruas organizadas com nomes alusivos às colónias e com reproduções de monumentos, museu, restaurantes, casas
de chá, comboio, cabo aéreo, e também havia aldeias, simulando aldeias de habitantes dos países colonizados, com pessoas trazidas desses países para habitarem a exposição. Encontrei 2 registros de números, não sei se algumas pessoas dizem 324, outras 185, não sei muito bem qual é a quantidade de pessoas que foram trazidas. Esta simulação foi um dos pontos altos da exposição. Houve também um fotógrafo oficial da exposição, bastante material impresso à volta da exposição. A exposição recebeu à volta de 1.300.000 habitantes e contribuiu para a construção desta tal narrativa colonial, onde as pessoas experimentavam o império. Podiam sentir o que era o olhar do colono, experimentar no fundo, uma experiência de império através de ideias completamente estereotipadas sobre os outros e que apresentavam as pessoas negras que estavam expostas na exposição como de uma forma erotizada e como selvagens, que era preciso colonizar, a civilizar, desculpem, colonizar não, civilizar, prontos a serem dominados. Portanto, a ideia toda era do colono, poderem experimentar esta ideia de está aqui um espaço para ocupar. O monumento, neste enquadramento, tem um lugar de relevo em frente ao Palácio das Colónias, tem 10 metros de altura e apresenta 6 figuras que personificam a colonização portuguesa. O guerreiro, o missionário, o comerciante, o caduceu, o médico, o agricultor e a mulher. Cada uma destas figuras representada por um símbolo. Esse símbolo é para o guerreiro a espada, para o missionário a cruz, para o comerciante o caduceu, para o médico a serpente e o galo, para o agricultor a espiga e para a mulher proeminentes seios, símbolo da fertilidade e pouco mais. O monumento foi criado em gesso para a exposição. E a ideia era que depois da exposição fosse passado a granito para que ficasse situado, que se mantivesse no Palácio de Cristal, nos jardins. Em 1935, quando da celebração da restauração da independência, o monumento já estava no mesmo local passado a granito. Mas em 1943 decidiu-se que o monumento não se enquadrava bem no jardim e que ia para a Avenida das Tílias, outra zona do Porto. No entanto, havia outra estátua na Avenida das Tílias que não se conseguia mudar de sítio e o monumento acabou por ser desmantelado e guardado num espaço do Palácio de Cristal. Agradeço esta imagem ao Nuno Coelho, que está aqui hoje. Isto é uma capa do Adriano Correia de Oliveira, com as figuras provavelmente no espaço do Palácio de Cristal durante esta época. Em 1954, o Presidente da Comissão Nacional da Arqueologia, Dr. Manuel Fonseca e Figueiredo, quando perguntado acerca do monumento e se ele não ia ser reerguido, diz que não existem razões de ordem estética que o justifiquem. 50 anos depois da exposição colonial no Porto, em 1984, o Presidente da Câmara do Porto, o Paulo Valado, decidiu recuperar o monumento e instalá-lo na Praça do Império, na Foz, onde ele se encontra hoje. E o que é interessante nesta mudança para a Praça do Império na Foz é que não se trata só de um monumento colocado na Praça do Império. O Praça do Império liga-se à Avenida Marechal Gomes da Costa, tributo ao chefe militar do golpe de Estado que originou o Estado Novo. A Rua Dom Nuno Alves Pereira, outro herói nacional do Estado Novo, na luta contra a Espanha. Bartolomeu Velho, Diogo Botelho, João de Barros, Gilianos, Rua de Dio e Avenida do Brasil, todas ruas com uma relação com as descobertas. Henrique Mendonça e Alfredo Keil também se tocam na Praça do Império, os criadores do hino nacional.
Mas o que eu acho que é interessante nisto é que, no fundo, este monumento veio do contexto da exposição colonial portuguesa, é trazido para a Praça do Império, por um contexto toponímico que traz todo o contexto, toda a envolvente, toda a narrativa da exposição nas ruas e no tracejado da própria cidade onde ele é incluído. No fundo, ele tem aqui uma casa à volta. Neste momento ele faz parte do roteiro da Câmara do Porto, sem contextualização, tem sido alvo de intervenções. Encontrei algumas notícias da parte da Câmara Municipal do Porto a informar que houve um grafite e que foi limpo, mas também sem contextualização, sem qualquer tipo de envolvente ou discussão à volta deste assunto. Por outro lado, o monumento continua a ser um monumento que representa uma série de ideias muito próximas de toda a narrativa do Estado Novo e onde, por exemplo, o Partido da Renovação Nacional celebrou o 1º de dezembro. O que é interessante para mim, eu não sei quanto tempo é que eu tenho ainda. Tenho quanto tempo? Só? Tens 3 minutos. 3 minutos, ok. O que foi interessante o que se tornou interessante para mim ao saber esta história toda e ao ler sobre o monumento e ao pensar sobre os memoriais do ponto de vista de comunicação foi como é que estes monumentos existem em espaço público, representam uma versão da história, mas são vividos, são inabitados, são sentidos de outras formas muito diferentes. E se seria possível trabalhar à volta do monumento de forma a criar pontos de discussão, pontos de diálogo, práticas que ajudassem a que houvesse uma reinscrição do monumento na cidade, um debate localizado, outro tipo de diálogos que mudassem um pouco as perspectivas ou que trouxessem, pelo menos que trouxessem este tema acima e com este tema todas as vivências, as histórias que estão agarradas à forma como as pessoas vivem estes símbolos em espaço público, para que eles se tornassem discutidos e vividos e falados. O meu trabalho tem, ao pensar em como abordar este tema e como situar também em relação a esta abordagem, decidi desenvolver 2 linhas de trabalho, uma em que habito o espaço da estátua de uma forma mais próxima, em que passo algum tempo com o monumento e que tento para analisá-lo de uma forma mais situada e há aqui nestas imagens aqui que estou a mostrar, há aqui indícios de pequenas articulações, pequenas formas de estar com o monumento que não são do domínio das grandes narrativas, mas alguém ama alguém decidiu aqui arranjar o pé da estátua, há aqui os resquícios de uma intervenção, portanto há aqui toda uma perspectiva material que diz qualquer coisa, conta uma história também. E depois o outro projeto que ainda estou a desenvolver tem a ver com tentar criar uma prática simbólica que levante que crie exercícios à volta destes símbolos e alguma discussão à volta destes símbolos. Aquilo que eu fiz foi criar moldes dos vários símbolos das estátuas, que eu agora procuro, numa segunda fase, trabalhar. E o que é que acontece quando nós contextualizamos, quando nós alteramos, quando nós remoldamos, quando nós deslocamos estes símbolos para diferentes locais? Que tipo de conversas é que nós conseguimos encontrar à volta destes movimentos? Acho que aquilo que interessa também do ponto de vista teórico é
é também articular esta prática e as perguntas que vêm a partir destes pequenos exercícios que faço em espaço público no contexto dos estudos sobre o fantasma e o espectral e como estes lugares públicos, no fundo, projetam muitas camadas, muitos layers, muitas histórias aqui. E depois, outro aspecto que eu gostava de salientar, que tem sido também complicado para mim, é o meu próprio posicionamento, não é? Quem sou, como é que eu me posiciono aqui, quem sou eu estou sempre a questionar, não é? Quem sou eu para reproduzir estes símbolos? Como é que eu faço? Pronto, há muitas questões que vêm para o meu projeto a partir daqui. Já chega. Obrigada. Obrigado a todos e todas. Eu vou discutir um pouco os monumentos na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, e a partir da perspectiva das imagens de controle. Mas antes, eu gostaria de dizer que essa pesquisa, ela subsidia um projeto de lei da deputada estadual Érica Malonguinho, que tenta discutir, entendendo que a cidade ela tem uma função educativa, né? Ela tenta discutir e pensar maneiras de combater práticas racistas nos espaços públicos do estado de São Paulo, a partir da retirada dos monumentos que homenageiam pessoas ligadas à escravização dos espaços públicos da cidade de São Paulo, rever a nomenclatura dos edifícios públicos que também homenageiam esses personagens e também das avenidas, ruas e estradas que também homenageiam esses personagens. No caso específico dos monumentos, há a perspectiva de que se proíba os novos monumentos que o governo venha a promover nos espaços públicos e a retirada daqueles que já estão ali nesses espaços. E, para isso, propõe uma discussão, a criação de uma comissão formada tanto pelo Estado como pela sociedade civil para debater o futuro desses monumentos. Então, o que a gente vai debater um pouquinho aqui é qual é o perfil desses monumentos na cidade de São Paulo, a quem eles homenageiam, que histórias que estão contadas aí, que narrativas que estão ocultas. E, para isso, a gente precisa entender que os monumentos eles não estão desassociados de todo o processo de construção da cidade e da história e da identidade de um país, de uma nação, de uma cidade, enfim. Para isso, eu gostaria de trazer essa discussão da Pratibha Parmar, e aí eu peço desculpa pela minha pronúncia, ela é indiana, e ela diz que a natureza profundamente ideológica das imagens determina não só como as outras pessoas pensam a nosso respeito, mas, sobretudo, como nós pensamos a nosso respeito. A mim, como uma pessoa brasileira, como um brasileiro, isso me afeta de diversas maneiras. Dentre elas, talvez a principal que eu gostaria de trazer aqui numa discussão direta com Portugal, é quando começa a história do Brasil. A mim, que nasci na década de 80, foi ensinado na escola que, para mim, a história começou a partir de 1500, a partir do desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, como retrata aqui esse quadro, feito em 1900, 400 anos depois da chegada, da invasão dos portugueses aqui no território que hoje se chama de Brasil. Mas a realidade é que no território que hoje é dito Brasil, já havia ocupações de pelo menos 12 mil anos atrás. Aqui são indícios de pinturas rupestres ali na região do Piauí, no nordeste do Brasil, onde há indícios claros dessa ocupação humana de pelo menos 12 mil anos atrás. E por que eu aprendi que a história do meu país começa em 1500? E o que aconteceria se nós aprendêssemos com profundidade que a história do Brasil começa antes da colonização? Essa é uma pergunta muito fundamental, que eu vou deixar um pouco no ar para a gente mais provocar e se aquecer, para eu ir construindo essa narrativa até a gente chegar nos monumentos. Bom, a segunda coisa que eu gostaria de trazer é que essa chegada, né, essa invasão dos portugueses no território que hoje é chamado de Brasil, trouxe uma série de elementos que estruturaram aquilo que nós entendemos como a nação brasileira. Dentre elas, eu gostaria de destacar duas coisas. Primeira, muito brevemente, o impacto que isso teve para os povos originários, também chamados de indígenas, e a escravização.
Para a gente ter uma noção do impacto que foi, havia aqui no Brasil cerca de 3 milhões de pessoas morando, né, de pessoas indígenas ou de povos originários, e mais de 1.000 etnias com diferentes culturas, formas de se organizar e de se desenvolver perante esse território. E essa população foi dizimada. Se a gente comparar com 1957, havia apenas 70 mil pessoas identificadas como indígenas no território nacional. E, para além desse número gigantesco do extermínio, houve também, em termos quantitativos, há também termo qualitativo, no sentido de que das 1.000 etnias, das mais de 1.000 etnias, apenas 305 restaram aqui no Brasil e que a gente tem algum conhecimento sobre elas. Bom, o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que a chegada dos portugueses também trouxe os povos escravizados para o Brasil. Dos 12 milhões e meio de população escravizada que chegou até as Américas, 5 milhões vieram para o Brasil, cerca de 40%, e de diversos lugares da África, né, com diversas etnias, diferentes povos, diferentes linguagens, diferentes culturas, e que todas são ditas aqui como africanas, como se fossem uma coisa só. Não são. Tinham diversas especificidades, e há uma questão importante da gente ressaltar também, é que, apesar de terem vindo de diversos lugares, 70% da população africana que chegou no Brasil era da Angola. Esse conjunto de pessoas, a gente tem no nosso conhecimento popular, no nosso conhecimento hegemônico, melhor dizendo, diz que o lugar dos negros na sociedade brasileira era o lugar da escravidão, da escravização, era o lugar da subalternidade. Quando, apesar disso tudo ser, em parte, verdade, havia outras histórias, outras narrativas que estavam acontecendo enquanto a escravização acontecia, e depois da escravização também. Pessoas que foram fundamentais para a nossa formação cultural nos diversos aspectos, seja como o engenheiro André Rebouças, seja como a escritora Carolina Maria de Jesus, seja no campo do direito, seja na música, enfim, há uma série de personagens que estruturam a nossa história e que poderiam evocar memórias de emancipação e de liberdade, mas esses personagens não ganham a devida posicionamento no debate público, nem nos espaços públicos, como veremos a seguir. Como eu disse, a gente começou essa pesquisa para subsidiar a discussão do PL 404, da Mandata Quilombo. Isso a gente começou o ano passado, na época eu estava trabalhando no Instituto Polis, levei essa pesquisa para o Instituto e coordenei junto com a Cássia Gomes, com essa Caneco, essa pesquisa. E o que a gente fez? A gente olhou dentro do site da Prefeitura os dados georreferenciados que traziam o número de monumentos oficiais registrados na cidade de São Paulo. Naquele momento, haviam 367 monumentos. A gente olhou esse banco de dados e, a partir de uma pesquisa iconográfica, a gente foi identificando se esses monumentos eles homenageavam pessoas, se eram símbolos, se eram datas, e chegamos a 200 pessoas. Depois, a segunda etapa foi para esses monumentos identificados como pessoas, a gente tentou classificar qual era o gênero e a raça dessas pessoas na medida do possível. A gente identificou que das 200, 169 homenageiam homens e apenas 24 homenageiam mulheres. Dessas 169 que homenageiam homens, apenas 4 homenageavam homens negros, apenas 4 homenageavam indígenas e 10 mulheres, apenas uma homenageava mulheres. Entre as esculturas que homenageiam, né, pessoas indígenas aqui na cidade de São Paulo, 3 delas são genéricas. A gente não sabe de qual etnia, de qual cultura, qual língua, de que lugar esses indígenas são indígenas, simplesmente indígenas. A única que tem uma vinculação com um personagem, ainda que ficcional, é o Ubirajara, que estava presente num livro de José de Alencar, que é essa imagem à direita. Eu não vou apresentar dos homens negros e vou direto para as mulheres negras, que é o foco do que eu gostaria de discutir a partir das imagens de controle.
a gente tem apenas uma escultura de uma mulher negra aqui na cidade de São Paulo. Essa não é a imagem original da Mãe Preta. É uma arte feita pelo Victoroni. Não trouxe essa imagem porque ela violenta muitas das mulheres negras que eu conheço. E eu vou explicar o porquê. Essa escultura, ela foi feita em 1955. Ela está num território negro da cidade de São Paulo, um território que teve vinculado à resistência negra, que é o Largo do Paissandu, na frente da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, e ela foi fruto de um concurso popular feito a pedido do movimento negro, e ela se vinculava à celebração do 4º centenário da cidade de São Paulo. O concurso elegeu essa escultura que retrata a Mãe Preta. A Mãe Preta é nada mais, nada menos do que uma ama de leite, uma mulher escravizada que servia o seu leite para a criança branca, para a família da qual ela pertencia. Entre todas as narrativas possíveis que se podia ter sobre uma mulher negra na presença, nos espaços públicos da cidade de São Paulo, se escolheu essa escultura, se escolheu este lugar, o lugar da subalternidade, o lugar da subserviência da mulher negra à branquitude. Isso não está desvinculado a tudo que a gente veio discutindo até agora sobre nós não sabemos sobre a nossa história pré-invasão, sobre nós não sabemos muito bem sobre quem são essas pessoas negras que chegaram aqui no Brasil. E isso está diretamente ligado ao que a Patricia Hill Collins vai chamar de imagens de controle. Patricia Hill Collins, ela traz esse conceito, e a Winnie Bueno, uma grande pesquisadora aqui do Brasil, sistematiza esse conceito e cria um livro lançado ano passado, específico sobre imagens de controle. Ela vai sistematizar o conhecimento da Patricia Hill Collins e dizer o que são imagens de controle. A Winnie diz que, para Patricia Hill Collins, as imagens de controle fazem parte de uma ideologia generalizada de dominação que opera com base em uma lógica autoritária de poder, a qual nomeia, caracteriza e manipula significados sobre a vida das mulheres negras que são dissonantes daquilo que elas anunciam sobre si mesmas. E isso é muito fundamental, porque cria-se o racismo cria uma série de tecnologias para capturar e para manter as pessoas negras ou os outros no lugar de subserviência. No caso das imagens de controle, a Patricia Hill Collins e a Winnie Bueno definem uma série de categorias que estão muito ligadas também ao que a gente chama de estereótipo, mas é um estereótipo muito mais vinculado a uma estrutura de poder que congela aquelas pessoas a apenas alguns lugares. E dentre esses lugares, um lugar possível para a mulher negra é o lugar da mami, a figura da mami, que aparece em diversos lugares da nossa cultura, dentre eles o da Mãe Preta que nós acabamos de ver. O que elas definem como mami está diretamente relacionada aos dramas do personagem branco da narrativa. É aquela figura da mulher negra que vai aconselhar a pessoa branca, que vai cuidar da pessoa branca, que vai oferecer o seu leite para ela, que vai oferecer o seu amor, e não há nunca uma relação de reciprocidade entre essa pessoa branca e essa mulher negra. E a gente entender que essa figura da Mãe Preta está ali, posicionada naquele território negro, não é um acaso, porque a gente tinha, por exemplo, essa personagem aqui, que é a Esperança Garcia, uma mulher escravizada que aprendeu a ler e a escrever, e no final do século XVII escreveu uma petição destinada ao governador do Piauí, falando sobre o maus tratos a qual ela era submetida e seus filhos eram submetidos enquanto pessoa escravizada dentro da estrutura colonial racista que ela estava inserida. Trata-se de uma pessoa que tinha não só a habilidade de escrever, mas também de conciliar e de reivindicar, a partir da análise de conjuntura, a sua luta por liberdade. Portanto,
a gente não ter nós termos a escultura da Mãe Negra como a única narrativa, a única história sobre o que é ser mulher negra dentro da narrativa da cidade de São Paulo, isso é um projeto. Um projeto que poderia ser interrompido se nós tivéssemos nos nossos espaços públicos uma profusão de figuras históricas ligadas a imagens de emancipação, de libertação dos povos marginalizados, de criar outros imaginários para que as pessoas possam se sentir possíveis em outros territórios, em outras profissões, em outros lugares dentro da sociedade. E a gente tem, aqui no Brasil agora, alguns instrumentos que tentam trazer e ampliar essas narrativas. Um deles é recentíssimo, é de 2003, e que torna obrigatório o ensino da história afro-brasileira e africana no ensino médio das escolas particulares e também das escolas públicas. Isso não tem nem 20 anos. A gente tem o PL 404, como eu acabei de comentar, e tem também uma série de coletivos e de grupos que estão fazendo intervenções na rua, seja grafitando, seja fazendo intervenções nos monumentos existentes, seja criando novos monumentos, seja fazendo projeções nos monumentos, tentando ampliar as narrativas e ampliar as possibilidades do que é ocupar os espaços públicos para além da visão da branquitude. E, para já ir encerrando a minha fala, eu gostaria de trazer a discussão da Chimamanda, em que ela fala sobre o poder das histórias. Ela fala que as histórias são importantes, que muitas histórias são importantes, que as histórias têm sido usadas para desapropriar e tornar maligno, mas as histórias também podem ser usadas para dar poder e para humanizar. As histórias podem quebrar a dignidade de um povo, mas as histórias também podem reparar essa dignidade quebrada. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado a Beatriz, a Bárbara e a Filipe.